Achei muito curiosa esta matéria do aletheia.org, a Ilha do Purgatório de São Patrício e seu único habitante isolado pela pandemia. Todas as manhãs, o padre refaz descalço o percurso dos peregrinos, levando, segundo ele, as orações de quem me pede e as de quem quis vir e não pôde. O assim chamado Purgatório de São Patrício é uma ilha situada no Lough Derg, um lago do condado irlandês de Donegal, onde, segundo uma popular tradição, o santo padroeiro da Irlanda teria tido, no ano de 445, uma visão mística do purgatório. O local da visão é uma gruta que costuma atrair milhares de peregrinos todos os anos há 15 séculos, mas agora, devido à pandemia do vírus chinês, só permanece na ilha um sacerdote, o padre Lawrence Flynn, de 69 anos, que escolheu permanecer em Lough Derg durante todo esse período de distanciamento social. Todas as manhãs, como já dito, ele refaz descalço o percurso dos peregrinos até a gruta, levando as suas orações, levando as orações daqueles que não podem ir até a mesma. Ele recorda que o caminho dessa peregrinação é eminentemente penitencial, já que simboliza a passagem pelo purgatório antes da entrada no paraíso. Esta seria a primeira vez que o purgatório de São Patrício ficaria sem peregrinos desde 1858, o que também motiva o padre Lawrence a manter viva a peregrinação e, com ela, uma tradição que tem transformado a vida de tantas pessoas. Inclusive, vale dizer que esta tradição não é uma simples recordação ou uma peregrinação vazia. Não, ela nos indica a realidade espiritual do purgatório, que é uma certeza da fé cristã, inclusive fundamentada biblicamente. E para entendermos, ainda que de uma forma simples, o que significa o estado espiritual do purgatório, precisamos entender a diferença entre pecado venial e pecado mortal. E para isso nós podemos ir lá em Mateus 12, do 31 ao 32. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Temos aí uma plena percepção de uma gradação entre os pecados. E neste caso, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado em não aceitar a misericórdia de Deus, é tão grave que ele não pode ser perdoado, nem neste mundo, nem no outro. E aí nós podemos nos perguntar, existe algum pecado que é perdoado no outro mundo? E aí nós já podemos responder de forma introdutória. Sim, o pecado leve ou desordens espirituais provenientes de pecados leves ou de pecados mortais inconscientes, que não seriam mortais, porque seriam inconscientes, ou absolvidos no sacramento da confissão, e que, depois da absolvição, essas desordens espirituais ainda continuaram. E aí, para nós explicarmos melhor, a gente precisa analisar de uma forma bem criteriosa as passagens bíblicas. Está lá, por exemplo, em 1 João 5, do 16 ao 17. Acabamos de ver em Mateus 12 que existe um pecado que nem pode ser perdoado, nem neste mundo, nem no outro.
Nesta passagem nós temos duas informações valiosas. Existe gradação entre os pecados. Pecados podem ser leves e outros podem ser mais graves. E a segunda informação nos mostra que existe o perdão de pecados no outro mundo. E esse perdão se faz de uma forma grosseira, podemos dizer que este perdão se faz no estado do purgatório. Mas em 1 João 5, 16 ao 17, nós temos: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. E isto para aqueles que não pecam para a morte. Então existem pecados que não levam à morte eterna, à morte espiritual. Neste caso, pessoas podem interceder por aqueles que pecam não gravemente, ou para aqueles que pecam levemente, para que esses pecados sejam perdoados. É o versículo 16 de 1 João 5, a definição de pecado leve. E aí continua, no finalzinho do versículo 16: há pecado que é para a morte, não digo que se reze por este, pecado mortal. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Termina o versículo 17. O que nós podemos entender com esses dois versículos de 1 João 5? Que existem pecados leves e existem pecados graves. Todo pecado é uma ofensa a Deus, mas existem pecados que não levam ao inferno, que não levam à morte eterna. Inclusive, para quem recebe a comunhão, Jesus sacramentado, temos aí a mesma dinâmica. Nós não podemos receber Jesus, que é Deus, e Deus é luz, e nele não há treva alguma, como está lá em 1 João 1, verso 5, nós só podemos receber Jesus em estado de graça. No início da Santa Missa, nós temos lá o momento do ato penitencial, onde nós pedimos perdão pelos pecados veniais. Esse tipo de pecado pode ser perdoado neste momento. Mas os pecados mortais, aqueles que levam à morte eterna, esses pecados precisam ser perdoados de modo ordinário no sacramento da confissão, que é completamente fundamentado biblicamente, fundamentado também pelo magistério da Igreja e pela tradição apostólica. O cristão se confessa, é necessário, obviamente, o arrependimento eficaz, senão o sacramento de nada vale. A pessoa faz o seu exame de consciência, tem o seu arrependimento salutar, o seu arrependimento eficaz, se aproxima do sacramento da confissão, se aproxima do confessor, tem seus pecados perdoados, principalmente os mortais, e se porventura cometer pecados leves até o momento da Santa Missa, esses pecados podem ser perdoados no ato penitencial. O sacramento, vale dizer, o sacramento da confissão, ele perdoa pecados mortais e pecados veniais, os pecados leves, mas ele tem como objetivo principal o perdão dos pecados mortais. E como diferenciar um pecado leve de um pecado mortal, que está completamente amparado em 1 João 5, do 16 ao 17, e também, de uma forma indireta, em Mateus 12, do 31 ao 32. Temos inclusive um vídeo que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, de uma forma mais detalhada. Link na descrição. Como fazer essa diferenciação? O pecado mortal ele tem 3 elementos que o constituem: pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave, que está principalmente explanada nos 10 mandamentos e de uma forma ainda mais explicada no Catecismo da Igreja Católica, que é uma manifestação concreta do magistério da Igreja. Portanto, através de um exame de consciência criterioso, a gente vai verificar se temos um pecado com matéria grave, se houve pleno consentimento daquele que o pratica, se houve pleno conhecimento daquele que o pratica,
Se esses três elementos constitutivos estiverem presentes, temos um pecado mortal. Deve haver o arrependimento, deve-se procurar ordinariamente o sacramento da confissão para recebermos Jesus na Sagrada Eucaristia, pois Jesus está presente realmente em corpo, sangue, alma e divindade nas sagradas espécies eucaristizadas. E o sacramento da Eucaristia está completamente fundamentado biblicamente. Caso não tenhamos um desses três elementos, temos aí um pecado venial, que pode ser perdoado também com arrependimento. Todo pecado, ele precisa do arrependimento, tanto leve quanto o mortal. Por isso, por justamente ser uma ofensa a Deus, e por isso está lá de forma... está observado em 1 João 5, no versículo 17, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. No caso do pecado leve, nós precisamos de uma oração, de um pedido de perdão, de um arrependimento eficaz. E o ato penitencial, ele dentro da liturgia da Santa Missa, é um momento mais propício para este arrependimento, para o perdão desses pecados leves. Podemos pedir perdão, podemos ter esse perdão fora da liturgia da Santa Missa, obviamente, mas dentro da liturgia da Santa Missa temos este momento especial para que as pessoas que se aproximarem da Santa Comunhão não recebam Jesus nem em estado de pecado venial. Sobre a realidade do purgatório, é preciso dizer que logo após a morte do homem vem o juízo, neste caso, o juízo particular, está lá em Hebreus 9, 27. Ele se apresenta diante de Jesus, que é o justo juiz, e Jesus iluminará a alma daquela pessoa. E esta alma terá plena consciência de sua vida mortal. Saberá sobre suas omissões, sobre os seus pecados veniais e mortais, sobre as suas boas obras, e com isso, iluminado pelo Espírito de Cristo, iluminado pelo Espírito Santo, de uma forma bem sintética, bem simples, podemos dizer que esta alma se julgará. Se esta alma perceber que está sem pecados, que trilhou um caminho de santidade, que se arrependeu eficazmente de seus pecados, que procurou a salvação até o último instante e morreu em estado de graça, sem pecados veniais e mortais, esta alma irá para o estado espiritual do céu, onde comungará de forma plena com a Santíssima Trindade, recebendo a sabedoria de Deus e a felicidade plena. Se a alma, dentro desta iluminação feita por ocasião do juízo particular, operada pelo Espírito Santo, perceber que tem desordens espirituais provenientes de pecados mortais confessados, porque os pecados mortais confessados, arrependidos eficazmente, tais pecados não levam mais para o inferno, mas ele pode deixar na alma daquele que pratica tal falta grave desordens espirituais ou danos a serem reparados, danos provocados por essas mesmas faltas, por esses mesmos pecados graves. Se essas desordens espirituais ou danos ainda não tiverem sido purificados ou reparados, esta purificação ou esta reparação será feita no estado do purgatório. Quando a alma perceber que viveu a sua vida completamente afastada de Deus, sem pedir perdão, sem procurar a santidade, sem procurar o arrependimento, sem procurar o senhorio de Jesus na sua vida, esta alma se precipitará para o inferno, para o completo e definitivo afastamento de Deus. E a esse estado, como acabei de dizer, nós chamamos de inferno ou morte eterna. Jesus, inclusive, se refere ao inferno diversas vezes,
Deus não criou o inferno para aterrorizar. Quem ama não precisa disso. E Deus é amor, piedade e ternura. Quem comete pecados mortais diz não a Deus. E é o caso daqueles que se precipitam no inferno. De uma forma bem simples, são aqueles que não tiveram os seus pecados mortais confessados ou de uma forma extraordinária, não se arrependeram eficazmente de tais pecados. Quem comete pecados mortais diz um não cabal a Deus. E é necessário o arrependimento eficaz, de forma extraordinária, uma purificação que cabe à providência de Deus e, de uma forma ordinária, a percepção do sacramento da confissão. Deus não criou o inferno porque ele não cria o mal. O que acontece é que a alma se precipita por ocasião do juízo particular, iluminada pelo Espírito Santo da verdade. Esta alma verifica que viveu sua vida com pecados mortais não confessados até o fim da sua peregrinação terrestre, e como acabei de mencionar, pode haver a purificação desses pecados de forma extraordinária ou de forma ordinária com a percepção do sacramento da confissão. Sobre esta forma ordinária, nós temos um vídeo do canal Salvação pelo Cristo Desconhecido. Peço que vocês assistam. Link na descrição. O inferno se dá quando a alma se afasta completamente de Deus por ocasião do juízo particular. Nós é que insistimos em justificar o mau uso de nossa liberdade e depois apelar para o argumento de que um pai nunca poderá nos condenar para sempre. Deus não é objeto de conforto e de utilidade para ninguém. Ou aceitamos o amor de Deus, ou rejeitamos esse amor com as suas consequências. Deus Pai não é um pai bonachão que aceita todas as faltas de seus filhos. Ele quer apaixonadamente nos salvar e, de uma forma pedagógica, dentro da sua perfeita providência, nos ajuda durante a nossa peregrinação terrestre. Ele é infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. Aqueles que demonstram em suas vidas mortais que não querem, Deus, no seu amor pleno, respeita a decisão dessas almas e permite que elas se afastem completamente dele. E a esse estado nós chamamos de inferno. Para terminar, vamos fundamentar o purgatório. Ele está em Mateus 5, do 25 ao 26. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esta é uma das passagens que fundamentam o purgatório. Verificamos aqui que precisamos, enquanto peregrinos nesta terra, buscarmos a salvação, buscarmos o caminho que é Jesus Cristo. Enquanto não procuramos o arrependimento eficaz, enquanto não buscamos a conciliação completa, a salvação, a santidade, pode acontecer de que sejamos lançados na prisão, como está aqui de uma forma figurada nesta explicação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o inferno é uma prisão eterna. Não haverá ali uma libertação condicional, né? Como está, por exemplo, em Mateus 25, do 41 ao 42. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Em Marcos 9, a partir do verso 47, ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. De uma forma bem clara, em vários trechos das Sagradas Escrituras, Jesus nos diz que o inferno é para sempre. No caso do purgatório, temos uma espécie de prisão
porque essas almas estão afastadas de Deus, ainda não estão no estado espiritual do céu, e com isso estão se purificando das desordens espirituais, de pecados mortais confessados, ou reparando danos provocados por esses mesmos pecados, ou se purificando de pecados veniais. No caso aqui em Mateus 5, do 25 ao 26, nós vemos claramente que Jesus nos fala que em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A pessoa sairá desta prisão. Esta prisão é temporária e está fundamentando o estado espiritual do purgatório. Em 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, temos assim: e se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Temos aqui de uma forma bem profunda a realidade do purgatório. Estas passagens são claríssimas. Jesus ensina que existirá uma prisão onde o fogo eterno não existe, mas haverá sim uma prestação de contas e uma purificação, uma pena a se cumprir. Alguns vão fundamentar a sua vida em ouro, outros em prata, outros em pedras preciosas, madeira, feno, palha. Existe aqui uma linguagem figurada. Basicamente está se dizendo que cada cristão pode, segundo seu livre arbítrio, fundamentar a sua vida de uma forma mais profunda ou de uma forma mais superficial nos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí ele diz que no dia do julgamento isso será demonstrado. Hebreus 9, 27 está se falando de juízo particular. E sabemos que o fogo é um símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo da verdade revela no juízo particular, diante de Jesus, que é o justo juiz, manifesta para a alma humana a sua vida na terra. E aí diz no versículo 14: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá recompensa ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Aqui não se está falando de prisão permanente, de inferno. Por quê? Porque no fim do versículo 15 se diz o seguinte: o tal será salvo todavia como pelo fogo. Esse estado temporário, chamado purgatório, é como um túnel de purificação e se encaixa completamente, novamente, em uma passagem bíblica. A temporalidade ou intensidade desta purificação pode ser abençoada ou amenizada através do costume da missa do sétimo dia. Os cristãos podem orar pelas almas purgantes para a purificação das faltas destas mesmas almas purgantes. É o que diz indiretamente, segundo a Macabeus 12, do 43 ao 46. Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. E os cristãos, baseados na certeza de fé do purgatório, rezam pelas almas purgantes, pela purificação destas almas, que só é possível, vale dizer, graças ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí continua a passagem bíblica em 2 Macabeus. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório
para que os mortos fossem livres de suas faltas. Essa realidade é no Antigo Testamento. Os sacrifícios aqui são através de ofertas, através de ofertas pecuniárias, como foi feita esta oferta aqui, né? 10.000 dracmas. É uma realidade do Antigo Testamento, mas que é completamente compreendida com o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é atualizado em toda a Santa Missa. Esta realidade de 2 Macabeus, ou 2 Macabeus, 12, do 43 ao 46, tem o seu pleno entendimento, a sua plena compreensão, conforme Jesus sinaliza em Mateus 7,15, com o sacramento da Eucaristia. Se o inferno é eterno, assim como o céu, os mortos, no caso aqui as almas purgantes, não seriam libertadas de suas faltas com tal sacrifício após a morte. É evidente que se trata de um exercício espiritual pela purificação das faltas das almas do purgatório, que tem a sua plena compreensão e plena execução quando se oferece o sacrifício de Jesus na cruz, que é atualizado em toda a Santa Missa. E toda esta realidade está completamente interligada, provém, melhor dizendo, da eterna misericórdia de Deus. Acima de qualquer tradição, como a do Purgatório de São Patrício, esta peregrinação belíssima que manifesta a piedade do povo irlandês e de vários cristãos que viajam até lá, antes de qualquer tradição, se trata de uma realidade de fé: orar pelas almas do purgatório, oferecer jejuns, terços, boas obras, sacrifícios pela purificação dessas almas. E como já acabamos de dizer, não existe sacrifício maior do que o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, o que vocês acham desta tradição do purgatório de São Patrício? O que vocês acham destes trechos bíblicos que fundamentam o purgatório? Vocês têm o costume santo de orar pela purificação das almas purgantes? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.